Hoje quero compartilhar com vocês algumas reflexões importantes que aprendi com a leitura do livro de A.W. Tozer, intitulado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Antes de começar a ler o livro, procurei saber o que seriam esses votos e, depois de uma pesquisa, encontrei essa definição. Votos: promessa solene feita a Deus de realizar algum ato, fazer alguma oferta ou dádiva, ingressar em algum serviço, ou renunciar certas coisas que em si não são erradas. O voto tinha a força de um juramento. Ao ler Salmos 56, 12 e 13, conseguimos entender um pouco mais. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Então, esse livro nos convida a fazer alguns votos com Deus, como sinal de fidelidade e amor ao seu direcionamento, a fim de obtermos um reavivamento pessoal. E por isso, decidi dividir esses ensinamentos com você, porque sozinhas, muitas vezes não conseguimos, muitas vezes fracassamos nas promessas que fazemos ao nosso Deus, mas juntas podemos nos fortalecer. Então vamos lá. Primeiro voto: trate seriamente com o pecado. Antes mesmo de fazer algumas partes do livro, reflita comigo. O pecado não está cada vez mais corriqueiro entre nós? Já estamos classificando eles e às vezes até ouvimos: ah, isso nem é mais pecado. Misericórdia, ele tem sido disfarçado. E aqui, junto com o autor, te convido a nomear seus pecados e olhar para cada um a fim de confrontá-los. Por exemplo, se você é invejosa, chame seu pecado de inveja. Se você tem tendência a se sentir que não é valorizada, chame esse pecado pelo que ele é, autopiedade. Por isso, olhe seu pecado de frente, não tente escondê-lo, disfarçando com desculpas, buscando diminuí-lo. Não o diminua. Chame-o pelo nome correto, admita-o e livre-se dele pela graça de Deus. Por muito tempo, achava que meu jeito de ser não tinha como mudar. Síndrome de Gabriela total. Mas vi que nenhuma chatice, nenhum mau humor poderia ser quebrado enquanto achasse que fazia parte de mim. Em Ezequias 18:4 temos: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Agora, vamos passar para o segundo voto. Não seja dono de coisa alguma. Não podemos ter coisas? Podemos sim, mas devemos ter cuidado com o senso de posse, pois ele pode nos embaraçar. O autor nos lembra que quando temos o sentimento de posse, estamos sempre olhando para nossas mãos, para ver se ninguém quer pegar, ou se eles estão seguros. Mas quando entendemos que tudo é de Deus, já não precisamos nos preocupar. Gostaria de compartilhar um exemplo pessoal. Há cerca de 10 anos, passei por dificuldades na maternidade, sentindo um forte senso de posse em relação ao meu primeiro filho, que chegava a sufocá-lo. Era como se eu não estivesse presente ou agindo, algo ruim pudesse acontecer. Entender que nem ele, nem nada pertence a mim, me trouxe uma clareza do meu lugar aos pés de Jesus. O que ele me dá, eu cuido enquanto está nas minhas mãos, e preciso me lembrar que nada é meu. Em Gálatas 2:20, Paulo nos lembra disso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Reflita sobre isso. Muitas vezes estamos tão presos em nossas crenças e idolatrias que não enxergamos que para os outros está óbvio. Vejo isso acontecer ainda com muitas mulheres. Façam o seu melhor, mas façam sempre para servir a Deus. Passando para o terceiro e próximo ensinamento: nunca se defenda. Eve, espera um pouco, não entendi.
Uma pessoa faz mal para mim, fala algo que não é verdadeiro sobre mim e não posso me defender? A.W. Tozer afirma que caso você queira, Deus permite que você o faça. Entretanto, se você entregar a sua defesa a Deus, Ele que é justo e bom, o defenderá. Mas outro dia ouvi uma pastora, em sua pregação, falar: nem sempre os seus inimigos são inimigos de Deus. Por isso, no seu silêncio, trate seu ego, chore, e quando precisar, Deus te justificará. Como em Êxodo 23, 22. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Quem nunca, mesmo que um dia distante, não pediu para Deus falar com aquela pessoa e dizer o quanto ela estava errada em fazer aquilo com você? Mas o tempo passou e você percebeu que tudo aquilo foi importante para seu crescimento? Tenho descansado cada vez mais no Senhor, e quando, por fraquezas minhas, me ofendo, deposito o quanto antes nas mãos de Deus e decido perdoar. Depois descanso, porque não sou mais eu que devo preocupar-me com esse irmão. Quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Em 1 Pedro 4,8 temos: o amor cobre multidão de pecados. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Cuidado com as mesas que você está se assentando. Isso porque a palavra já nos exorta sobre isso em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se quer que Deus seja bondoso com você, terá também de ser bondoso com seus outros filhos. O que você tolera ouvir, o que fala, diz muito o que você é. Por isso, não conte histórias de outros irmãos, histórias que não irão agregar ninguém, e evite estar perto daqueles que fazem desse hábito uma rotina. Lembre-se da palavra em Mateus 7, de 1 a 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Passamos agora para o último e quinto voto. Nunca aceite qualquer glória. O autor começa essa parte com essa frase: Deus é zeloso de sua glória e não dá ela a ninguém. Tudo que temos, que fizemos e conseguimos foi por Ele e para Ele. Não busque por reputação, nem no mundo, e muito menos entre os santos. Reveja o que está dentro do seu coração, o que está te motivando. Somos falhas e muitas vezes nos contaminamos, mesmo que em doses pequenas de orgulho, soberba, indiferença. Tenha seu foco exclusivamente em Deus. Nada é pelo nosso mérito. A nossa alegria, bem-estar sendo usada na obra dele. Aqui está a nossa maior conquista. Em Efésios 3, de 20 a 21 temos: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O autor termina seu livro escrevendo: entregue tudo a Ele e notará que sua vida começará a ser elevada. Você florescerá de maneira maravilhosa. Então, te convido a refletir sobre esses 5 votos. Primeiro, tratar seriamente o pecado. Segundo, não ser dono de coisa alguma. 3, não se defender. Quarto, não passar nada adiante que possa prejudicar alguém. E quinto, nunca aceite qualquer glória ao longo da semana e veja como eles podem transformar sua caminhada com Cristo. Eles nos ajudarão a harmonizar nossos corações com os vastos poderes que fluem do trono, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Em nome de Jesus, que essas reflexões te inspirem a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver com mais propósito e liberdade espiritual. Amém.